Vamos lá, essa aqui é a atualização sobre improbidade administrativa para a prova. A gente vai direto ao ponto, sem enrolação, no que mudou e no que realmente importa. Então, o que está valendo hoje para a prova de improbidade? É isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos cortar o ruído e focar só no que vale, com base nas decisões mais quentes do Supremo Tribunal Federal. Para entender o cenário atual, a gente precisa olhar para essa linha do tempo. Olha só. Primeiro, veio uma reforma gigante na lei em 2021. Depois, o STF entrou em campo e mudou as regras do jogo com algumas decisões super importantes. É essa sequência que define o que cai na prova hoje. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. O que o STF já bateu o martelo e disse é assim que funciona. Isso aqui é o que a gente chama de matéria consolidada, o que foi decidido no tema 1199. Beleza. Então, o que ficou decidido de vez nesse tema 1199? São 3 pontos-chave. Primeiro, e talvez o mais importante, acabou a improbidade por culpa. Agora só existe se tiver dolo, ou seja, intenção. Segundo ponto, essa regra do dolo vale para trás? Sim, mas só para os processos que ainda estão rolando. Se já acabou com coisa julgada, aí não mexe mais. E terceiro, e as novas regras de prescrição? Essas não voltam no tempo, só valem para atos cometidos a partir da data da nova lei. Agora, atenção redobrada. A gente vai entrar na parte mais delicada, que é onde a prova pode tentar pegar muita gente. São as regras que a lei nova criou, mas que o STF chegou e apertou o botão de pause. Elas estão suspensas. A lei nova tentou criar uma espécie de, digamos, uma área de segurança para o gestor público. A ideia era que se a pessoa agiu com base numa interpretação da lei que era, sabe, razoável, mesmo que existissem outras, isso não seria improbidade. Pois é, mas o Supremo olhou para isso e disse, opa, peraí, e suspendeu essa regra. Por quê? Porque entendeu que ela era muito aberta, muito ampla, e poderia acabar virando uma brecha para proteger coisa errada. E aqui está o pulo do gato para a prova. Olha a diferença. A lei dizia, basicamente, que ter uma interpretação diferente já era um salvo-conduto. Agora, com a suspensão, não é mais. Não é uma desculpa automática. O que protege o gestor de boa-fé é provar que não teve dolo específico, não a simples existência de outra interpretação. Se a prova disser que é uma excludente automática, a questão está errada. E não parou por aí, não. O STF também suspendeu vários outros pontos importantes. Por exemplo, aquela regra que fazia o servidor perder qualquer outro cargo que tivesse, não só aquele ligado ao ato, suspensa. A regra que deixava contar para trás o tempo de suspensão dos direitos políticos, suspensa também. A necessidade de parecer do Tribunal de Contas para fazer acordo, suspensa. E até aquela regra que amarrava muito a decisão da improbidade com a decisão na área criminal, suspensa. Ou seja, um monte de coisa que, por enquanto, não está valendo. Olha que interessante agora o caso dos partidos políticos. Aqui o STF não suspendeu. Ele fez uma coisa diferente. Deu o que a gente chama de interpretação conforme. O que isso quer dizer na prática? Simples. Os partidos políticos podem sim responder por improbidade administrativa. Uma lei não exclui a outra. Podem ser responsabilizados tanto pela lei dos partidos quanto pela de improbidade. As duas correm juntas. Beleza, agora a gente chega no ponto mais quente, a maior e mais recente mudança que é a campeã de dúvidas, a prescrição. Então, a lei nova fez o seguinte, ela criou oficialmente a chamada prescrição intercorrente. É aquela que acontece no meio do processo, sabe? E definiu que o prazo para essa prescrição seria a metade do prazo geral. Então, a conta era simples. Se o prazo geral é de 8 anos, a metade é 4 anos. E por um tempo foi assim que funcionou. O processo não podia ficar parado por mais de 4 anos em cada fase. Só que atenção total aqui. Esse número 4 já era. Não vale mais. E por que não vale mais? Porque o STF, numa decisão liminar, foi lá e suspendeu só essa expressão, pela metade. Ao tirar essa parte do texto, o que aconteceu? O prazo da prescrição intercorrente voltou a ser o prazo cheio, o prazo geral. Então, para não ter erro na hora da prova, o cenário hoje é este, bem simples. Tanto a prescrição para começar o processo, a geral, quanto a prescrição no meio do caminho, a intercorrente, as duas têm o mesmo prazo, 8 anos. Guarda isso. Hoje, o número da improbidade é 8. É uma frase simples, mas que resolve a vida na hora da prova. Falou em prescrição de improbidade, o número mágico é 8.
Ok, reta final. Vamos fazer aquela revisão rápida, aquele resumo para garantir que tudo ficou bem amarrado na cabeça. Se for para resumir tudo em 3 pilares, seriam estes. Primeiro, dolo é obrigatório. A era da improbidade por descuido, por negligência, acabou. Tem que provar a intenção. Segundo, lembrar daqueles artigos-chave que estão suspensos. Aquela história da divergência interpretativa, da perda de qualquer função, nada disso está valendo. E terceiro, a regra de ouro, a regra do 8, prescrição geral e intercorrente, ambas com prazo de 8 anos. Vamos testar o conhecimento. E se a prova trouxer uma pegadinha afirmando que o prazo da prescrição intercorrente é de 4 anos? A alternativa está completamente errada. E o motivo é justamente essa liminar do STF na ADI 7236, que suspendeu a regra que cortava o prazo pela metade. Então fica a dica final. Isso não é só um resumo, é uma ferramenta. Na hora da prova, na dúvida, se a questão for sobre prazo, lembre-se, o número da improbidade hoje é 8. Com essa regra simples, a chance de acertar aumenta muito.